Geral direto ao ponto. Nosso tema de hoje tem a ver com o Orçamento Geral do Estado para 2022, que está avaliado em mais de 18 bilhões de kwanzas. A proposta já se encontra no Parlamento e segue para discussão e aprovação na generalidade pelos deputados na próxima terça-feira, depois de já ter passado pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros. De acordo com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, a proposta do OGE para 2022 apresenta uma previsão otimista de saída da situação de recessão económica atual. A expectativa é que no próximo ano o país registre um crescimento global de 2,4%, com o setor petrolífero a crescer cerca de 1,6% e o não petrolífero 3,1%. Manuel Nunes Júnior disse tratar-se de uma proposta de saldo zero, não deficitário, uma situação, e estou a citar, uma situação importante a seguir, uma situação importante para seguir a trajetória iniciada em 2018 e 2019, anos em que o OGE apresentou saldos deficitários positivos, mas que foram, entretanto, interrompidos em 2020. Devido à situação da Covid-19. É este o assunto que nós vamos trazer para a conversa na edição de hoje do Direto ao Ponto. Wilson Shimoku é economista. Bem-vindo ao Direto ao Ponto. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Daquilo que teve acesso deste documento, do jeito que está montado o orçamento, acredita que é desta vez que vamos conseguir sair do ciclo recessivo que nós temos registado, que já dura há mais de 5 anos? Existe sim essa possibilidade. Boa noite, caros telespectadores. Infelizmente ainda temos um conjunto de desafios que não se prendem só com a nossa economia internamente, também a economia internacional. A questão da Covid-19 continua a ser um desafio presente em muitas das economias internacionais. As perspectivas do próprio Fundo Monetário Internacional estão muito condicionadas para aquilo que será a evolução da pandemia em 2022. E nós, Angola, é uma economia aberta, dependemos muito daquilo que é a evolução ainda do setor petrolífero e qualquer variação positiva ou negativa impacta negativamente ou positivamente aquilo que é a evolução da nossa economia. Portanto, ainda existem algumas incertezas. As principais instituições, o FMI, The Economist, do Banco Mundial e o próprio governo apontam que será desta que vamos sair dessa recessão, que, a bom da verdade, em 2017, 18, 19, essas mesmas instituições já haviam previsto que a economia iria sair da recessão, e não saímos porque ainda, infelizmente, questões externas à economia nacional que muito impactam o nosso desempenho. Exatamente. Das várias instituições que se referiu, uma delas é o Fundo Monetário Internacional, cujo o programa, o acordo de financiamento termina já este ano e faz parte do conjunto de pressupostos, de desafios que o Dr. Wilson Shimoku aponta como serem fundamentais a analisar neste orçamento de 2022. Exatamente. São as especificidades que a proposta do Orçamento Geral do Estado, já apresentada pelo Governo na Assembleia Nacional, há de trazer. Porque nós temos aqui 3 elementos importantes. Primeiro este orçamento de 2022 é um orçamento de fecho de ciclo, né? O Governo, em 2017, nas eleições gerais, apresentou um conjunto de propostas. E esses conjunto de propostas foram vertidas nos diferentes Orçamentos Geral do Estado e este, em princípio, será o último Orçamento Geral do Estado. E o Governo tem todo o interesse que aquelas políticas, aquelas promessas que foram feitas em 2017, que se traduziram... É o último da legislatura. Certamente. É uma certeza. É uma boa nota. É da legislatura. Portanto, o Governo tem todo o interesse em ver do plano de desenvolvimento nacional, das muitas propostas, dos muitos objetivos que se propôs atingir, se vejam cumpridas pelo menos, quase que impossível os 100%, pelo menos naquilo que for possível já em 2022. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de ser o primeiro Orçamento Geral do Estado pós-Fundo Monetário Internacional. Desde dezembro de 2018, que o Governo tem
com o Fundo Monetário Internacional, o Programa de Financiamento Ampliado, e que tem imposto um conjunto de critérios rigorosos naquilo que é a execução das despesas públicas, que em princípio em 2022 esse acompanhamento de forma tácita do FMI há de sair, há de reduzir, e o governo tem todo o interesse em continuar a executar despesas para, mais uma vez, alcançar os objetivos previstos no PDN. E uma terceira especificidade é o fato de 2022 ser, então, um ano eleitoral. Portanto, vai ser mais uma razão para o governo apresentar um Orçamento Geral de Estado que lhe permita executar despesas necessárias para alcançar os seus objetivos. Juntando essas três especificidades, dá-nos a possibilidade de ler no Orçamento Geral do Estado uma alteração de perspectiva. Ou seja, o Orçamento Geral do Estado sai de uma perspectiva mais restritiva de estabilização para uma perspectiva de mais expansionista, mas ainda de estabilização. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o governo vai gastar mais. Onde e como? Onde e como vamos ver nos próximos slides, mas vamos nos fixar naquilo que são os grandes objetivos, que são os 4 objetivos que o governo apresenta na proposta de Orçamento Geral do Estado. O primeiro objetivo continua a ser controlar a pandemia para salvar vidas e preservar o retorno do crescimento econômico. A Covid-19, que surgiu também em Angola em 2021, continua a ser um desafio muito, mas muito interessante. O governo tem todo o interesse em manter as taxas de propagação e de morte em Angola muito baixas, continua abaixo do nível mundial e da África também, e o governo tem todo o interesse em manter essa tendência. Esta ordem, deixa-me só perguntar, esta ordem obedece exatamente a este critério de prioridade? A principal prioridade é controlar a pandemia? Certamente. E depois passamos então para a melhoria dos fundamentos fiscais para fortalecer a estabilidade macroeconómica. Perfeitamente. É a segunda grande prioridade que o governo tem para o Orçamento Geral do Estado de 2022. É uma prioridade que já vem desde o acordo com o Fundo Monetário Internacional e há de continuar, em princípio. O governo está muito interessado neste objetivo porque temos o problema interno da questão do endividamento público. O endividamento público em Angola é um problema sério e sem que se altere os fundamentos fiscais, nunca iríamos sair deste grande desafio que é a questão do endividamento público. Como é que nós conseguimos fazer isso trazendo uma perspectiva expansionista do orçamento? Por duas vias, fundamentalmente, aumentando a capacidade de arrecadação de receitas e reduzindo os níveis de despesa. Como você deu a nota a princípio, este orçamento tem saldo fiscal nulo. Nos orçamentos anteriores, o governo apresentava um saldo fiscal positivo. Ou seja, desta vez, o governo, naquilo que serão as despesas primárias, fiscais primárias, e aquilo que serão as receitas, o governo prevê um déficit nulo. Em tese, é um déficit positivo, mas é 0,03%, é muito pouco, quase que residual, e o governo então coloca uma perspectiva de um saldo nulo. Este saldo nulo, se visto na perspectiva dos orçamentos anteriores, estamos a ver que está-se a apresentar mais expansionista, porque se vai gastar mais do que aquilo que se quer receber, quando comparado aos orçamentos anteriores. Não seja ser uma contradição, mas passamos agora para os 2 últimos pontos das prioridades, é isso? Certamente. Ok. Estimular o investimento público para alavancar o emprego e o crescimento é outra das prioridades do governo. E aqui, mais uma vez, o governo tem de gastar, tem de colocar dinheiro na economia através dos diferentes veículos de investimento que o governo tem para alavancar o crescimento econômico. Alavancando o crescimento econômico dá a possibilidade de se criar mais emprego para os jovens e para a população de uma forma geral. E o governo tem todo esse interesse com os diferentes programas que está e que vai executar em 2022. O quarto é apoiar a economia e defender o rendimento e o consumo das famílias para impulsionar também o crescimento. Aqui é a questão fundamentalmente dos níveis de rendimento das pessoas. Os níveis de pobreza no país continuam elevados e um dos objetivos, por exemplo, do PDN era reduzir a taxa de incidência da pobreza de 41% em 2017 para perto de 25% em 2022, e isso é possível como? Aumentando o nível de rendimento das famílias, e uma das vias que o governo tem adotado é o programa Coentro. Ainda há tempo para isso? Ainda há tempo, e por isso é que o governo tem de dar esse sprint em 2022 para tentar alcançar o máximo possível esse objetivo. Claramente que 2020, com a Covid-19, trouxe um conjunto de desafios que depois não conseguiu, que o governo conseguisse atingir esses objetivos, mas 2022 ainda está aí a possibilidade de se fazer mais e melhor. Exatamente. Passamos para o segundo slide.
Muito bom. Então, estas são as principais notas, os principais objetivos, os principais planos, os eixos de políticas que o governo está a adotar e vai adotar em 2022 para atingir os objetivos do PDN. Temos a política ligada ao setor da população, temos a política ligada à educação e ensino superior, à saúde, ao ordenamento do território e urbanismo, ao fomento da produção, substituição das importações e diversificação das exportações, energia e águas. São os principais eixos daquilo que são mais de 345 metas que o governo se propõe a atingir em 2022. Já para a questão das ações para o alcance dos objetivos, dos 3 objetivos do OGE, previstos para 2022, temos aqui medidas do lado da despesa. O governo aqui entende que há necessidade de se reduzir um conjunto de despesas. Estamos a falar fundamentalmente com os benefícios para pessoal do cargo público. Vai haver uma cativação de despesa até 50% das despesas com viaturas, com pessoal que tenha hoje rendimentos para arrendar casa, até 50%. Isto não é novo. Perfeitamente. Não é novidade isto. Não é novidade, mas a ideia do governo em manter essa iniciativa é positiva, porque tem de reduzir despesas com gastos correntes. Nós hoje, porque lá está, isso não é uma medida nova, já se arrasta praticamente desde o início da legislatura, desde o mandato deste governo. Nós hoje conseguimos medir o impacto destas ações nos orçamentos anteriores, para nós podermos avaliar o quanto isto foi positivo. Consegue-se sim, porque temos vindo a registrar nos últimos tempos uma redução no peso das despesas correntes no Orçamento Geral do Estado. Portanto, consegue-se perceber sim. É significativo? É significativo. Pode existir neste orçamento, e vai existir, vamos mostrar isso, uma inversão, porque entretanto há outras despesas que hão de surgir em 2022 que justificam essa inversão. Mas em princípio tem existido essa redução sim. Passamos para as medidas do lado da receita, fundamentalmente com o IVA. O IVA tem sido o principal instrumento agora da arrecadação de receitas por parte do Executivo, do lado não petrolífero, certamente, e o Governo vai adotar um conjunto de medidas que vão, primeiramente, alargar aqui a base tributária em sede do IVA, e estamos a falar aqui fundamentalmente das empresas do setor da indústria transformadora, que vão ser obrigadas todas a passar para o regime geral do IVA já a partir de 2022, e isso vai contribuir fundamentalmente para a maior arrecadação de receitas. E o terceiro é medidas para apoio mais à economia. Estamos a falar aqui fundamentalmente do PIM, Programa de Intervenção nos Municípios, estamos a falar também do PAC, Programa de Apoio ao Crédito à Economia, e outras medidas relevantes que poderão contribuir para o crescimento. Deixa-me só voltar ao tema do PDN 2018-2022 para querer saber de si como é que olha para o facto de nós termos, portanto, um conjunto de medidas bastante ambiciosas para serem executadas num espaço de curto, 4 anos. É execuível? Bem, o PDN vem sendo executado desde 2018. Exatamente. E 2022, em princípio, será o último ano de execução. Até que ponto é que estas medidas não se confundem com os ciclos eleitorais? Ou seja, em vez de nós estarmos a falar de planos de desenvolvimento, nós estarmos em presença de ações que, de certa forma, possam legitimar quem governa. Não, via de regra, de planos de governação. Não, via de regra, caro Cursi, os programas de médio prazo são enquadrados num programa de longo prazo. Estamos a dizer que o PDN está a ser executado dentro do programa de médio e de longo prazo, que é o programa 2025. Portanto, em 2025 termina esse plano que é de longo prazo, que está a ser executado, e os planos de desenvolvimento têm sido executados a médio prazo para o alcance desses objetivos deste plano, que é o mais alargado, mais longo prazo, que é o 2025. Portanto, e isso tem que estar claro. Este PDN está a executar um conjunto de medidas para o alcance dos objetivos previstos no plano de desenvolvimento de mais longo prazo, que é o... E são algumas destas medidas que vão nos levar então ao crescimento de 2,4%. Certamente. Esta é a perspectiva do governo. Há outras perspectivas, outras mais otimistas, outras nem por isso, mas todas levam-nos a crer que teremos crescimento econômico de 2,4% em 2022, na ótica do governo, e esse crescimento é mais significativo quando visto na perspectiva do crescimento do setor não petrolífero. Portanto, vai crescer acima
do crescimento médio, 3,8%, depois de termos registrado taxas de crescimento negativa desde 2016. A última vez em que o país registrou taxa de crescimento positiva foi em 2015, de 0,9%. Esse crescimento é significativo, caro Cussi, porque ele contribui depois para aquilo que é a melhoria das condições de vida da população, contribui para aquilo que é a criação de emprego na economia, contribui também para aquilo que é a perspectiva maior hoje, que é um dos objetivos do próprio governo, do próprio BDN, que é a diversificação da nossa economia. Para ter uma ideia, em termos de estrutura do PIB, de 2021 para 2022, o PIB do setor petrolífero há de reduzir, vai sair de 32% a participação do PIB petrolífero no PIB global, vai sair de 32% para 25%, portanto uma redução de 7 pontos percentuais. É significativo, mas tem que se dar nota a isso. Esse facto pode-se dar mais pelo facto do setor petrolífero estar a reduzir do que propriamente se estar a fazer um esforço gigantesco para que haja uma maior diversificação da nossa economia. Vamos ter uma taxa de crescimento de 2,4%, ainda assim abaixo da taxa de crescimento médio da população. Certamente. Certamente. E esse é um desafio adicional, porque precisamos crescer acima dos níveis, pelo menos, de crescimento populacional. Porque, além do crescimento populacional, há outros desafios que têm de ser tidos em conta para garantir que um crescimento econômico se traduza na melhoria das condições da população. E, claramente, crescer a 2,4% com a população a 3,1% ainda não é o ideal, contudo, vale mais termos um crescimento positivo de continuarmos a ter taxa de crescimento negativa. Nós apontamos o setor petrolífero como aquele que menos vai crescer, de acordo com o relatório de fundamentação do orçamento. Vamos ser o setor não petrolífero a crescer mais que o setor petrolífero, mas acaba por ser o setor petrolífero, na prática, a nossa galinha de ovos de ouro. Até que ponto é que o nível de redução que nós temos registrado na produção poderá frustrar estas perspectivas? É uma das grandes incertezas, porque o governo perspectiva uma evolução positiva na produção petrolífera. Prevê Vamos inverter, perspectiva positiva, vamos inverter a tendência de queda? Perfeitamente. Prevê produzir mais 18 mil barris dias a mais daquilo que foi produzido até o presente ano. Portanto, essa é uma grande incerteza, porque infelizmente o que tem-se assistido, pelo menos desde 2013, é uma redução significativa no investimento direto estrangeiro na indústria petrolífera, e os campos estão a envelhecer, a produção está a reduzir cada vez mais, até o próprio nível de qualidade da produção está a reduzir. É uma nota que saiu agora na edição antepassada do Jornal de Expansão, de que o nosso petróleo está a ser vendido a preço abaixo da média, porque a qualidade da produção do nosso petróleo também está a reduzir, muito por conta deste envelhecimento dos nossos poços de produção. Taxa de inflação de 18%. Não vamos ter a repetição do que nós estamos a ter este ano? De estarmos a correr e olhar, e a cada mês que vemos os relatórios do INE sobre o índice de preço, exatamente, e ficarmos perplexos e depois termos que fazer ajustes? Infelizmente, caro Curso, como dissemos no princípio, voltamos a dizer, há um conjunto de incertezas. A nossa economia é uma economia aberta e vive muito daquilo que é a evolução da própria economia internacional. Hoje, a inflação está a ser muito justificada também para aquilo que tem sido a evolução dos preços nos mercados internacionais. É bem verdade que se os preços hoje nos mercados internacionais, estamos a falar de matéria-prima fundamentalmente, produtos do setor agrícola, produtos alimentares fundamentalmente, que se vierem a preços mais reduzidos com a estabilização da taxa de câmbio que se tem registrado na economia, os preços em Angola poderão reduzir também. E quando digo reduzir, não é necessariamente dizer que os preços hão de baixar, não, é a taxa de crescimento dos preços. Em vez de aumentarem aos ritmos que temos assistido, vão aumentar ao ritmo abaixo. 2% ao mês, perfeitamente. Conforme estamos a registrar este ano. Um outro aspecto que salta à vista, olhando para a proposta do orçamento, tem a ver com o facto dela não fazer referência à taxa de câmbio com que se fazem estas previsões. Até que ponto é que isto não pode, voltamos outra vez à questão, não poderá frustrar essas previsões, uma vez que esta é uma variável forte sobre a qual determina a coerência entre a política orçamental, cambial e monetária? Bom, desde pelo menos 2017,
que o Governo já nos seus orçamentos, propostas e nos orçamentos gerais do Estado, não apresenta as taxas de câmbio. E porquê? Por uma razão muito simples. Em 2018 introduziu um novo regime de taxas de câmbio, que é o regime de taxas de câmbio flexível, onde o mercado, em princípio, determina as taxas de câmbio. Se o Governo, ab início, coloca de forma explícita, porque de forma implícita a taxa de câmbio, podemos encontrar a taxa de câmbio na proposta do Orçamento Geral do Estado. Mas de forma explícita, o Governo colocando a taxa de câmbio estará a direcionar as expectativas dos próprios agentes que no mercado cambial, estamos a falar dos ofertantes, indústria petrolífera, diamantífera e o próprio Tesouro Nacional, que é, ab início, um ofertante, não pode vir e colocar e dizer o preço para trocar-se kwanzas em dólares é Y, porque vai, em princípio, condicionar as expectativas. Sim, mas nós fazemos isso em relação, essa situação que está a colocar se verifica, por exemplo, em relação ao preço do barril de petróleo. É uma commodity sobre a qual também nós não controlamos o preço. Certamente. Mas nós estimamos. São coisas completamente diferentes, caro Curso. Estamos a falar que, por exemplo, hoje o Tesouro é um dos grandes ofertantes no mercado cambial. Okay. É quem coloca mais divisas no mercado cambial. Se o Tesouro, ab início, que é quem detém também a possibilidade de definir agora os preços, ele vem e diz que a taxa de câmbio em 2022 será Y, o agente, nos casos do lado da procura, estamos a falar dos bancos fundamentalmente, vem que o Tesouro define o preço nesse nível, portanto vão gerir os seus bits, as suas participações nos leilões, com base no preço já definido pelo Tesouro. Portanto, aqui iria enviesar muito o próprio mercado cambial, não era positivo. Mas de forma implícita, claramente, consegue-se perceber qual é a taxa de câmbio do Governo para o próximo ano de 2022. Vamos olhar agora para este slide que nos diz de onde é que vem então o dinheiro com o qual o Governo vai executar este orçamento para 2022. Perfeitamente. Então, aqui a primeira nota que deve-se dar é sobre a estrutura em termos de receita. Né? Qualquer governo hoje, de forma geral, consegue buscar dinheiro para financiar as suas despesas em 4 fontes fundamentais. Primeiro é a arrecadação fiscal, mais impostos, consegue-se ter mais dinheiro. A segunda é através da emissão de dívida pública. Uma parte dos governos endividam-se e o nosso governo não é exceção. Uma terceira fonte é a venda do património. O governo tem um conjunto de património, tem um conjunto de empresas e pode sempre vender para obter mais receitas. É a questão, por exemplo, agora da execução do PROPIV, que é o Programa de Privatizações das Empresas Públicas. E uma quarta fonte é a emissão de moeda, ou seja, muitos governos usam os seus bancos centrais para emitir moeda e se financiarem por esta via. Na lei que vai aprovar o Orçamento Geral do Estado, por exemplo, o governo diz que pode-se financiar até 13% das receitas dos anos anteriores através do Banco Central. Mas aqui, em termos de estrutura, o que salta à vista é o fato de termos um aumento significativo das receitas fiscais, que saem de 54,82% para 62%. Estamos a dizer dos 18,7 bilhões de kwanzas que o governo perspectiva arrecadar, 62% serão com base em receitas fiscais, impostos, fundamentalmente. Né? E depois vem uma outra notícia que é positiva também, que é o facto da receita de endividamento estar a reduzir. Portanto, vão sair de 41% para 36%. Por que é que isso é positivo, caro Curso? Porque estamos a dizer que o governo vai deixar de endividar-se lá fora, fundamentalmente, e conseguir-se financiar internamente e com as receitas fiscais, o que lhe vai permitir reduzir os níveis de endividamento. E reduzir os níveis de endividamento dá espaço para olhar para outras prioridades, que é atualmente a mais significativa, a questão social do nosso país. Em termos de montante e tipologia de receitas, estamos a dizer que, infelizmente ainda, a maior parte das receitas continuam a vir do setor petrolífero. Né? O setor petrolífero vai ascender de 4 bilhões para 6 bilhões de kwanzas em 2022, enquanto que o setor não petrolífero há de crescer de 3 para 4 bilhões. Este aumento no setor petrolífero é claramente justificado pela depreciação cambial, porque em termos de montante para exportar para 2020 e 2022 vai existir uma redução. Vamos sair de perto mais de 27 mil milhões de dólares para 24 mil milhões de dólares em termos de volume de exportação de petróleo, mas em termos de receita a arrecadar vamos ter esse aumento, porque é por causa da depreciação cambial. Outras receitas, estamos a nos referir fundamentalmente aqui àquilo que nós dissemos aqui, que são venda de património. Estamos a falar que o governo vai em termos de perspectiva, com o PROPIV, arrecadar até 201 mil milhões
de Kwanzas, mas também vamos ter aí doações e outras receitas que são relevantes. Quanto à questão da tipologia, eu trouxe aqui este gráfico para tentar mostrar efetivamente tanto o impacto do IVA, que está a ser agora muito falado sobre a questão da redução ou não e quais serão os impactos reais na arrecadação de receitas e possivelmente também nos níveis de preços da economia. Começando por dar nota que o imposto sobre o rendimento de trabalho, na estrutura de todas as receitas que o Estado há de arrecadar, vai saltar de 6% para 7%. O imposto industrial vai saltar de 11% para 15%, enquanto que os impostos sobre património continuam a ser muito residuais, 0%, e o imposto sobre a produção há de fixar-se nos 3%, enquanto que o IVA, com esta medida de alteração de 14% para 7%, em perto de mais de 28 produtos de consumo generalizado, há de sair de 7% para 6%. Essa redução, em termos de montante a arrecadar, quase que não se verifica, porque a arrecadação de receitas com IVA há de aumentar no Orçamento Geral do Estado. Mas em termos de estrutura, de peso do IVA na arrecadação há de reduzir. E essa redução, em termos de montante, se é um pressuposto, então, se o governo não reduzisse o peso da arrecadação de receitas com IVA, iria aumentar até 57 milhões de dólares. Ou seja, se o governo hoje perde com a redução do peso de 7% para 6%, o governo perde 57 milhões de dólares. Apenas. Portanto, em termos de Kwanza, em termos de montante, o governo aumenta, sim, mas com esta redução da estrutura, só a redução da estrutura, perde 57 milhões de Kwanza. E outras receitas, estamos a falar fundamentalmente de receitas petrolíferas. Já mesmo para terminar, antes de irmos para o nosso primeiro intervalo. Perfeitamente. Em termos de fonte de endividamento, portanto, para além das receitas fiscais, receitas patrimoniais, as receitas de endividamento temos que dividir aqui qual é a fonte deste endividamento, se é interno ou externo. E conseguimos ver aí que o governo vai deixar de endividar-se lá fora, vai reduzir, vai continuar a endividar-se lá fora, mas vai reduzir, enquanto que internamente vai existir um aumento do endividamento interno de 2 bilhões de kwanzas para 3 bilhões de kwanzas em 2022. Sim, senhora. No slide, depois do intervalo, vamos ver como é que o dinheiro vai ser, então, gasto. Eu espero continuar a tê-lo aí deste lado. É rápido, um curto intervalo e já voltamos. Uma vez mais, boa noite. Estamos a falar do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2022, cujo documento já deu entrada na Assembleia Nacional e começa a ser discutido na Generalidade na próxima terça-feira, portanto, dia 9 de novembro. É meu convidado para abordar este tema o economista Wilson Shimoku. Terminamos a falar de onde vem o dinheiro, portanto, as fontes de receita. Agora precisamos perceber como é que o dinheiro vai ser gasto. Para onde é que vai, então, a massa, como titula, não é? Perfeitamente. Bom, a primeira nota aqui que deve ser dada é o fato de termos aqui despesas primárias, né? O governo entende que deve continuar a pagar salários e vai aumentar o pagamento de salários, não obstante, e em função do objetivo de manter as finanças públicas estáveis, prevê-se não a contratação de novo pessoal para a função pública, mas ainda assim as despesas com pessoal hão de aumentar, as despesas também com transferências hão de aumentar e quase que duplicam, e aqui fundamentalmente com a transferência de subsídio, ou seja, o governo vai dar mais subsídio a preços às empresas públicas porque os resultados nos anos anteriores não foram positivos e o governo em 2022 há de aumentar os subsídios para as empresas do setor público. Aqui uma questão interessante, caro Curso, que é a questão das despesas de capital, que continuam a aumentar a um nível muito reduzido. Em 2020, para se ter uma ideia, em termos de peso, nas despesas totais, estava perto de 5,3%. Mas vai cair agora para 3,1% de despesas de capital. E é um problema porque é um orçamento que tem muito pouco a ver com o futuro. E as despesas de capital têm essa relevância. O que é que são despesas de capital? São as despesas de investimento real. Enquanto que as despesas fiscais primárias são despesas correntes, pagamento de salário, pagamento de água e energia, as despesas de capital são as despesas de investimento em infraestruturas
transporte, eletricidade, água e por aí além. E investir-se tão pouco para um país com os desafios que nós temos é desafiante. Porque daqui a mais algum tempo não teremos capacidade reprodutiva, ou seja, estamos a gastar muito dinheiro naquilo que depois não dá potencialidade. Mas ainda assim vamos aumentar o investimento em relação a 2021. É muito reduzido, porque em termos de peso, de despesas no PIB, reduz. Esta é que é a questão. Dei nota e volto a repetir que já estávamos em 5,3% em 2020 e vamos cair para 3% em 2022. É muito reduzido e é preocupante, porque o que nós precisamos para alavancar o crescimento da economia é de mais investimento. Em termos de despesa de pagamento de juros, aqui também é uma preocupação, é a questão do tal endividamento. Continuamos a pagar muito juros na nossa economia e em 2022 não será exceção, vamos continuar a pagar muitos juros. Há um aumento tanto nos juros pagos internamente quanto os juros pagos externamente. Há de aumentar. E outra questão é a questão da amortização da dívida. O nosso orçamento é um orçamento muito passado. Estamos a dizer que mais de 50% de todas as nossas despesas, em vez de nos concentrarmos em investimentos de capitais, vamos nos preocupar em investimentos financeiros, que é pagamento fundamentalmente de juros, de dívida e da amortização. E isso é que é preocupante, porque temos de ter um orçamento que olha para o futuro, que se preocupa em criar condições para que a economia crescer mais, para que se crie mais condições de habitabilidade no nosso país, em vez de estarmos continuamente a olhar para aquilo que são as despesas que foram realizadas no passado, depois se traduzem em níveis de endividamento. Em termos de função, onde é que o governo há de colocar mais ou menos dinheiro e por que razão? Temos aqui o quadro e conseguimos perceber que aqueles setores vitais, aqui estamos de despesas do setor social, estamos a falar de saúde e educação, infelizmente há uma redução. Hoje, para 2022, temos 4,9% de todas as despesas, enquanto que em 2021 estávamos em 5,6%. Qual é que é o objetivo do governo? Em princípio, pelo menos naquilo que foi apresentado em 2017, era de que até o fecho de 2022 as despesas com o setor da educação atingissem os 20%. Portanto, isso já é um dado adquirido, não será possível. Enquanto que o setor da saúde, também, aqui saúde e da educação, os dois setores chaves da economia reduzem, né? Aqui no setor social, enquanto que os outros setores, e aqui com destaque para a questão do serviço e habitação comunitária, que há de aumentar, e aqui certamente que há componentes mais eleitoral que nos podem justificar a isso. Nas despesas na função econômica, o preocupante aqui é as despesas com investigação e desenvolvimento em assuntos econômicos, que é praticamente nulo, não há despesas nenhumas, enquanto que há um aumento nas despesas com transportes, de 2,2% para 2,7%. E passando para as outras despesas, para além dessas duas funções, temos mais outras duas funções relevantes. Exatamente. Que é a despesa com a segurança e serviços gerais. Serviços gerais está avaliada em 1,5 bilhões de kwanzas. Em termos de estrutura, quase que não há uma grande alteração. Segurança e ordem pública, que tem uma redução, sai de 4,8% para 4,2%, mas de forma geral a defesa mantém a estrutura. E já para os serviços gerais, há aqui um aumento significativo para os serviços gerais, que sai de 1,4% para 4,6%, e é fundamentalmente porque vamos realizar eleições no próximo ano, como dissemos aí, era uma das especificidades deste orçamento, justifica-se que haja esse aumento, essa reestruturação aqui do setor. Um ponto interessante também é a questão dos órgãos judiciais, que vem o seu peso no PIB, nas despesas totais, aumentarem de 0,4% para 0,6%, em resultado daquilo que tem sido o discurso de que devemos combater mais a corrupção, e combater mais a corrupção também é melhorar as condições do setor judicial. Em termos geográficos, quem é que recebe mais, quem é que recebe menos em termos de orçamento para 2022? O Carcus pode reparar que Luanda é sempre o papão, indiscutivelmente é a capital do país, justifica-se que tenha muito mais, está acima dos bilhões, estamos em 1,09 bilhões de kwanzas em termos de despesas para Luanda, excluindo aqui claramente a ideia de que já é Luanda quem concentra as despesas do governo central, que estão acima, certamente, das despesas de execução com todas as províncias. Luanda tem mais 1,9 bilhões, ou seja, mais 77% que o ano anterior. Mas uma nota aqui que é interessante, repara que de Lunda Sul a Namibe, portanto, essa parte mais sudoeste do país, são as províncias que têm menos dinheiro no Orçamento Geral do Estado.
a maior parte das províncias estão acima dos 100 mil milhões de kwanzas, enquanto que a partir de Lunda Sul até o Namibe tem despesas abaixo de 100 mil milhões de kwanzas. E uma outra nota interessante são as províncias que registram em termos de peso no orçamento de 2022 um aumento significativo. Estamos a falar da província do Cuando-Cubango, estamos a falar da província de Cabinda, estamos a falar da província da Lunda Sul e estamos a falar também da província de Luanda. E por que razão? Porque estamos a ver que são essas províncias que em 2017 o atual governo perdeu em termos de mandato um deputado e em princípio 2022, sendo o ano eleitoral, há toda uma necessidade de reverter este quadro que foi negativo. Bom, mas para além das despesas de forma global, temos também as despesas por pessoa em cada uma dessas províncias. E quais são as províncias? Porque é um dos pressupostos que o governo utiliza para alocar despesas para uma ou para outra província. A questão do nível de atividade econômica e a questão do nível ou o número de pessoas por província. Então, conseguimos ver aqui no gráfico a seguir quais são as províncias que têm mais, que têm menos orçamento geral do Estado. Fazem-me sinal a partir da REGIC que este slide vamos ver depois do intervalo que vamos ter que fazer agora. Eu vou pedir que retenha as suas explicações para quando regressarmos então podermos dar apresentá-las aos nossos telespectadores, sendo que você deverá manter-se aí deste lado para nos ouvir depois do intervalo que fazemos exatamente agora. Até já. De volta para a terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar do Orçamento Geral do Estado para 2022 com o meu convidado, o professor universitário, o Wilson Shimoku. Terminamos falando, portanto, da distribuição do OGE por província. Vamos então às notas de como é que está feita essa distribuição. Por pessoas agora, né? Em Exatamente. Cada província. Então temos aqui Cabinda como tendo a maior percentagem, ou seja, em termos de orçamento por pessoa, é Cabinda que tem mais orçamento, né? E o Kwanza Sul tem menor orçamento. Depois aqui à disposição a aleatória, mas em princípio são essas as províncias que nós temos. Qual é a tradução que se pode fazer destes dados? Bom, a primeira é que Cabinda tem maior prioridade em termos de orçamento por pessoa, porque aqui dá-se o caso do orçamento, em termos de montante, ser maior do que o número de pessoas que estão aí, porque é um rácio apenas, número de pessoas que agora vivem em Cabinda, mas também pode-se dar o caso do nível de atividade, porque, como dissemos, são os dois critérios que o governo utiliza para alocar mais ou menos despesa para uma província. É o número de pessoas residentes nesta província e também o nível de atividade econômica. Como sabemos, Cabinda é uma província relevante para aquilo que é a atividade econômica do nosso país. Exatamente. No slide que se segue, vamos falar do déficit fiscal e do nível de endividamento em percentagem do produto interno bruto. Perfeitamente. Aqui entra aquela questão que nós levantamos a princípio, a questão das especificidades com a saída do Fundo Monetário Internacional. Como que se pode perceber, nós temos vindo a registrar déficits primários positivos ao longo destes anos, fundamentalmente com a entrada do Fundo Monetário Internacional e com o apoio que nos tem aportado. Então, as perspectivas para os próximos anos é de se manter esse déficit primário em termos de Orçamento Geral do Estado. Os níveis de endividamento tenderão a reduzir. Porque é o déficit, fundamentalmente, que impulsiona os níveis de endividamento. Em 2020, por exemplo, nós atingimos, em termos de dívida pública, 128% do PIB, enquanto que até setembro de 2021, esses níveis estão a 84% e os níveis de endividamento governamental estão a 79%. Possivelmente vamos encerrar abaixo dos 90% do PIB em 2021 e isso é positivo e decorre muito do desempenho que o Executivo tem tido nos últimos tempos em termos de déficits fiscais. Quais são os riscos que nós temos com a execução deste orçamento? O que é que pode ameaçar concretizarmos os pressupostos que o Governo definiu? São vários os riscos e um dos fundamentais é a questão da perspectiva económica global. Portanto, nós hoje, o Orçamento Geral do Estado está fixado, um dos pressupostos fundamentais é o preço do barril de petróleo. E qual é que é o preço? É de $59 o barril. A possibilidade deste preço do barril de petróleo em 2022 não se verificar
é claramente um grande risco para aquilo que é a capacidade de arrecadação de receitas para os cofres do Estado. E sem receitas para os cofres do Estado, dificilmente consegue-se executar um conjunto de despesas. Mas, para além das questões perspectivas econômicas e do preço do barril de petróleo, há também a possibilidade do crescimento que está a ser previsto não se materializar nos níveis em que está a ser previsto. E quanto menor o crescimento econômico, menor também é a capacidade de arrecadação de receitas por parte do governo. A questão também da depreciação da taxa de câmbio é um outro problema, porque o governo tem aqui dois temas. Um é o fato de ter maior depreciação, lhe dá a possibilidade de ter mais arrecadação em termos de kwanzas. Portanto, o Estado, maior depreciação e maior arrecadação em termos de kwanzas para executar as suas despesas. Entretanto, uma boa parte do estoque de dívida pública do governo está em dólar. Portanto, uma maior depreciação também exige um maior serviço de dívida pública em moeda nacional. Portanto, a depreciação cambial também é um risco que pode impactar aqui as receitas. Um outro nível é a questão da produção de petróleo. Como dissemos e voltamos a repetir, a produção de petróleo tem vindo a reduzir. Em 2014, para ter uma ideia, a capacidade de produção do país estava em torno de 2 milhões de barris dia, segundo dados da Bloomberg. Mas hoje está abaixo de 1,3 milhões de barris de petróleo por dia. E essa tendência está a continuar a reduzir. E se verificar mais uma redução, para além dos níveis que estão a ser perspectivados pelo governo, impactam diretamente, tanto no crescimento do PIB petrolífero e do não petrolífero, porque toda uma arrecadação de receitas em moeda estrangeira depende do setor petrolífero. Portanto, uma menor produção no setor petrolífero é uma grande faca para aquilo que são as perspectivas de arrecadação de receitas. Um outro elemento é a questão do baixo acesso ao financiamento externo. Os níveis de financiamento externo para o próximo ano, previstas pelo governo, em termos de dólares, estão perto de 5 mil milhões de dólares. E, de acordo a ministra, uma comunicação da ministra foi feita na Bloomberg, penso que foi no princípio do ano, deu nota de que há a possibilidade em 2022 o governo emitir eurobonds. E a emissão de eurobonds certamente depende muito do apetite dos mercados externos em adquirir ou não esses nossos eurobonds. Portanto, é um outro risco, a capacidade de arrecadação de receitas por parte do Estado. Exatamente. Passamos rapidamente para os riscos do lado da despesa. Certamente. Aqui é um outro elemento... mesmo para terminar. Perfeitamente. É um outro elemento importante que é, não vale a pena apenas definir ou fixar despesas, porque como nós temos visto aqui, é uma discussão hoje atual no nosso panorama econômico-político, de que o governo fixou despesas, mas depois, ao executar, executa abaixo dos níveis fixados. E isso é porque é muito por conta da qualidade da execução dessa mesma despesa. Né? Ter no setor da educação, por exemplo, 5% das receitas previstas, mas depois a execução ficar abaixo disso, não quer necessariamente dizer que não existiu ou não houve dinheiro para se executar essas despesas. É porque, por exemplo, houve uma melhoria na qualidade das despesas que obriga que aquele nível previsto não seja executado e fique baixo. A qualidade de despesa é fundamental. A transparência é outro elemento fundamental para a questão das despesas. É importante que os níveis de transparência na execução das despesas nos contratos públicos seja cada vez maior para garantir que aquilo que é cabimentado, aquilo que é previsto para ser executado, seja executado com os maiores benefícios possíveis para a economia. Um outro tema importante é a questão da realização de despesas extra-orçamentais. Tem-se verificado muito, em 2021 verificou-se muito isso. Aquilo que foi cabimentado não foi executado na sua totalidade, foi-se executar despesas extra-orçamentais, e isso não é positivo para aquilo que são a credibilidade que se quer para esse instrumento fundamental da gestão financeira do país. Wilson Chimoco, estão passadas então as tuas notas em relação ao Orçamento Geral do Estado para 2022. Ainda vamos ter muito por desfolhar e refletir à volta deste documento macroeconómico importantíssimo para a governação do Estado, para a nossa economia. Portanto, não faltarão oportunidades para voltarmos a falar. Eu vou agradecer a tua presença aqui nesta edição do Direto ao Ponto, assim como a si, que esteve aí deste lado a acompanhar-nos desde o início. Boa noite e continuação de um ótimo final de semana. Não se esqueça, pode acompanhar-nos a partir de segunda-feira na nossa página da internet no YouTube, Informação TV Zimbo, e vai poder encontrar então este Direto ao Ponto. Boa noite.